Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Estamos hoje começando a primeira aula de Direito Administrativo, nosso curso para a Anvisa. Bom, inicialmente eu preparei um material, né, para vocês. As aulas estão em PowerPoint e vocês também receberam uma apostila. Esta apostila que lhe será entregue pelo curso é um material de acompanhamento, né, que tem o objetivo de locubrar com mais palavras, com mais detalhes, o que nós vamos abordar nas nossas aulas. Então, um material completa o outro, ok? Vamos iniciar, então, o nosso primeiro slide. O direito administrativo é um ramo de especialização do direito público que se ocupa do estudo da administração pública. Então, vamos entender este primeiro parágrafo aí, né, do slide. O direito é uma ciência, e é uma ciência muito grande, assim como a ciência da medicina. A medicina evoluiu tanto nos últimos 100 anos que é impossível que alguém domine todos os seus ramos. Logo, essa ciência foi dividida em especialidades. Você tem especialistas por campo, ortopedista, cardiologista, né? A mesma coisa acontece com o direito. Conforme a nossa sociedade evoluiu, as sociedades evoluíram, né? Nós tivemos uma grande produção de normas jurídicas pelos estados soberanos, né? E essa grande produção de normas jurídicas ensejou num direito positivo enorme, né? Portanto, da mesma forma como você faz com a medicina, que você segmentou-a em ramos, você deve fazer com o direito. Então, eu tenho direito constitucional, direito administrativo, né? Eu tenho direito de família, direito civil, direito aeronáutico, enfim. Como a medicina, direito é uma coisa só. Porém, para fins doutrinários e compreensão, né, ele foi segmentado em especialidades ou ramos, como é muito comumente utilizado para falar na divisão do direito. Por que ramos, professor? Porque, de forma brilhante, né, essa teoria da divisão do direito foi explicado fazendo alusão a uma árvore. Por que foi usada uma árvore? Bom, a árvore está constantemente mudando as suas folhas, né? Novos galhos vão crescendo, ela vai ampliando, né? Cada vez mais a árvore vai aumentando o seu tamanho, novos galhos, ramos vão crescendo, ela vai trocando suas folhas. É o que acontece com o direito positivo de um Estado soberano. Ele, já falamos isso, né, nas aulas de direito constitucional, o direito ele não é estático, muito pelo contrário, ele é dinâmico. A todo momento nós vemos normas novas que são feitas para atualizar normas anteriores, né? Algumas disciplinas vêm surgir no direito novos ramos, porque toda árvore tem ramo. Um ramo, né, que não tem tanto tempo assim que surgiu no mundo do direito é o direito aeronáutico, né? Direito econômico também, não é isso? Então, são novos ramos que vão surgindo nesta árvore que nós vamos chamar de direito. Então, o direito, nós vamos comparar como se fosse uma árvore. E a primeira grande divisão que nós vamos fazer direito, entenda, mais uma vez, divisão doutrinária, é segmentar o direito em direito público e direito privado. Então, eu vou dizer para você que existe, né, essa árvore que eu vou chamar de direito, a ciência de direito, que ela é dividida primariamente em dois troncos. Um tronco eu vou chamar de direito público e o outro tronco eu vou chamar de direito privado. Ok? O que diferencia, cada tronco vai ter seus ramos. Por exemplo, no tronco do direito privado, você vai encontrar o direito do trabalho, você vai encontrar o direito civil, o direito de família, né? Dentre outros ramos. Já no tronco do direito público, você vai encontrar os ramos do direito constitucional, do direito administrativo, esta matéria que nós vamos estudar, direito penal, processo civil, processo penal, dentre outros ramos que existem no tronco do direito público. Bom, então eu posso dizer que todos os ramos do direito ou vêm do direito público ou então vêm do direito privado. Qual é a distinção, né, entre o direito público e o direito privado? Bom, é o seguinte: o direito ele é um conjunto de normas jurídicas, não é isso? Dentre as quais nós temos leis e regulamentos. As leis são feitas, como já estudado no direito constitucional, para criar direitos e impor
né, deveres da sociedade. Em suma, serve muito para estabelecer normas de convívio social, regramento social entre as pessoas. Então, essas leis, ou elas serão, né, estarão no direito público ou no direito privado. Quando eu aplico as leis para regrar o convívio de duas pessoas, A e B, duas pessoas que estão se relacionando. Nesta relação, né, quando as pessoas estão de comum acordo, tudo vai bem, nossa, né, é tudo perfeito. Só que quando uma se sente prejudicada em detrimento de ações da outra, surge o que nós chamamos de lide ou conflito social. Esta lide ou conflito social, ele vai ser levado, né, ao Poder Judiciário, beleza? E cada uma das partes vai levar ao Poder Judiciário a sua versão dos fatos e produzir as suas provas. Uma vez que, na relação, né, entre as pessoas, relação social, regrada por lei, portanto, é uma relação jurídica, o judiciário, ouvindo, né, uma das partes, ouvindo a outra e permitindo que elas produzam provas para, claro, né, provas para demonstrar em juízo que o que estão alegando é verdade. O juiz, diante da tese do autor de uma ação, né, da contratese, né, do réu e das provas apresentadas por ambos, o juiz vai identificar qual é a natureza da relação social e, portanto, qual é a regra que já foi feita pelo Estado quando legislou, regra que, né, vai dizer como as pessoas têm que se comportar na relação, ou seja, regra que estabelece os direitos e os deveres. Com base nessa regra que já foi feita durante o exercício da função de legislar, o Estado, juiz, exercendo a função jurisdicional, julga este conflito dizendo quem tem razão e quem não tem. Isso é exercício da função jurisdicional, dizer quem tem razão e quem não tem. Bom, a questão é o seguinte: quando eu aplico uma norma, uma regra, uma lei que vem do tronco do direito privado, o objetivo do direito privado é igualar as pessoas na relação jurídica. Igualar, deixando elas numa posição equilibrada. Ninguém fica eles não ficam em desequilíbrio, eles ficam equilibrados. Esse é o objetivo do direito privado, né? É igualar as partes tanto quanto possível, né, na relação jurídica. Por exemplo, o direito do trabalho. No direito do trabalho, né, as regras de direito do trabalho têm o objetivo de beneficiar muito o trabalhador, justamente porque na relação trabalhista, empregador e trabalhador não estão no mesmo patamar, né, de igualdade. Portanto, o direito do trabalho ele vem, né, dar um tratamento, digamos assim, mais especial ao trabalhador com o objetivo de, tanto quanto possível, suavizar a desigualdade, trazendo entre eles uma igualdade tanto quanto possível. Já o direito público, ele tem outro objetivo. O direito público, o objetivo dele é o quê? Criar desigualdade na relação jurídica entre as partes que se relacionam. Ora, nós aprendemos no dia a dia, né, que a igualdade é bom, né? Propiciar igualdade é bom, desigualdade não é ruim. Não, ao contrário, é ruim, né? Bom, então, né, qual é a lógica de eu aplicar o direito público para regrar uma relação social entre as pessoas, já que o direito público quer causar desequilíbrio e, portanto, deixando uma das partes numa posição de grande vantagem em relação. Eu só vou aplicar o direito público nas relações sociais em que uma das partes for o Estado, a administração. Somente quando o Estado aparecer como administração pública, entenda como poder público, porque aí ele persegue o interesse da coletividade, é que eu vou aplicar o direito público. Por que isso, professor? Porque o Estado, né, ele quando vem perseguindo o interesse coletivo, muitas vezes ele se choca com o interesse de um indivíduo, que é garantido pela lei.
O Estado vem defendendo o interesse coletivo. Na busca do interesse coletivo, se choca com o interesse do indivíduo. E, muitas vezes, o interesse coletivo fica impedido, né, emperrado por conta do interesse de um indivíduo. Então, eu preciso, né, aplicar o direito público nas relações sociais em que o Estado aparece como poder público para que ele fique numa posição de supremacia e, quando se chocar com o interesse do indivíduo, ele tenha ferramentas, mecanismos para submeter o interesse do indivíduo e garantir o bem-estar da coletividade. Vamos dar um exemplo que talvez fique bem claro. Imagine só, né, o Estado cumprindo o interesse da coletividade no que tange, né, a criar vias de meios de mecanismos de transporte mais eficientes, mais velozes, né? E para isso, né, para melhorar a infraestrutura de transporte público, o Estado precisa largar rua, construir novas estradas, viadutos, pontes, né? Porque a população, a coletividade, demanda cada vez mais benefícios na área de transporte público. E eu vou ter que construir estrada, seja ou ferrovia, ou túnel, passarela, enfim. E para construir, né, essa malha ferroviária, rodoviária ou metroviária, eu vou precisar construir em cima de algum lugar. Esse algum lugar, entenda, eu vou precisar de uma propriedade, de um imóvel. E, muitas vezes, para construir essas vias, eu preciso de um imóvel que não é um imóvel público. Quando eu falo imóvel, pode ser um terreno público, um terreno privado. Ou eu preciso mesmo passar a malha rodoviária ou ferroviária em cima de um imóvel privado já edificado, um apartamento, uma casa. Aí vem o interesse público que, né, está no sentido de ampliação da malha rodoviária. E o interesse do indivíduo, que é garantir o seu direito de propriedade, que é garantido pela lei, inclusive pela Constituição da República, no artigo 5º da Constituição. Né? Aí a questão é, o indivíduo quer garantir o seu direito de propriedade. A coletividade demanda, né, de transporte mais eficiente. Então, o Estado precisa estar nessa posição de supremacia para, quando entrar em choque com o interesse do indivíduo, aqui o direito do indivíduo é o direito de propriedade, ele poder ter mecanismos de submeter o interesse do indivíduo. Observe o seguinte: ser regido pelo direito público é ter privilégios em relação ao particular, ficando numa posição de grande vantagem. Mas, no entanto, essa posição não é absoluta, porque existem limites. Né? Nunca o Estado vai ficar, né, com poderes absolutos. Esses poderes são também o quê? Eles sofrem também o quê? Limites. São poderes em relação ao indivíduo, ao particular, mas poderes que sofrem limitações também. Então, um exemplo típico aí, né, é o Estado praticar a desapropriação desse imóvel privado. Desapropriar não é a mesma coisa que comprar, tá bom? Quando as pessoas estão em posição de equilíbrio, privado e privado, né, esse privado aqui quer criar um supermercado, enfim, fazer um estacionamento, ele precisa do imóvel desta outra parte, ele, já que estão em posição de desigualdade, de igualdade, perdão, não vai haver desapropriação, eles vão conversar e tentar chegar a um acordo, onde esse oferece, né, um bom, né, dinheiro e argumentos para que esse dê na propriedade. Por mais grana que esse aqui queira oferecer ao dono do imóvel, se o dono do imóvel disser não vou vender, não vai se aperfeiçoar esse contrato chamado compra-venda. Ou seja, aquele que quer construir o supermercado ou um estacionamento vai ter que procurar um outro imóvel ou não vai construir, né, o seu estacionamento, o seu shopping, porque a outra parte não quis vender a propriedade. Diferentemente, quando se trata do Estado. O Estado, quando precisar desta propriedade do indivíduo, uma vez que ele está em posição de supremacia, ele pode praticar uma das formas de intervenção que o Estado faz na propriedade privada. No caso, o exemplo que eu estava dando é a desapropriação. Na desapropriação, o Estado desapropria, ele tira a propriedade do privado e passa a ser o novo dono da propriedade. O privado muitas vezes diz, mas eu não quero vender, mas eu não quero comprar, eu estou desapropriando e eu tenho base na lei. Ou seja, existem leis
que se aplicam nessa relação jurídica e, portanto, permitem que o Estado apenas desaproprie o privado. Ok? O Estado, a administração pública. Então, essa desapropriação, como é que se dará? Nos limites da lei. Como assim nos limites da lei, professor? Nesse caso de desapropriação, que é um caso, existem vários tipos de desapropriação, tá, gente? Mas nesse caso específico, a desapropriação por necessidade de utilidade pública. Tá? Neste caso, há limites ao poder do Estado. Ele vai ter que demonstrar, né, fazer uma demonstração muito plausível, né, demonstrando o porquê da desapropriação, aí seria a necessidade de utilidade pública, demonstrando a ampliação da área rodoviária, metroviária ou, né, ferroviária. Ele vai ter que também indenizar o dono da propriedade. Essa indenização tem que ser prévia à desapropriação, né, justa e em dinheiro. Quando a gente fala de desapropriação de dinheiro, o Estado não vai chegar com uma mala de dinheiro, vai haver uma ordem de pagamento num banco oficial para que o dono da propriedade vá lá e levante esses recursos financeiros. Quando se fala que a indenização ela é justa, aí é que nós temos um pequeno probleminha. O que é justo, gente? Justo é um conceito indeterminado, então ele precisa de uma determinação. O que é justo para o Estado, né, quando faz a desapropriação, é desapropriar pelo valor venal do imóvel. O valor referência, valor venal, o valor referência que o Estado utiliza para te cobrar o IPTU ou, né, o ITR. Que a desapropriação, nesse caso, de imóvel rural, aí só a União que pode fazer, tá? Aí seria com base no valor venal do ITR. Já, né, o poder público, né, no caso de imóveis urbanos, ele vai te aplicar o valor venal, né, que é a referência do pagamento do IPTU, que é um valor muito mais baixo do que o valor comercial. Então, na prática, ninguém gosta de ser desapropriado, né, porque não concorda com o valor. Mas está desapropriado, tá? O que pode acontecer em juízo, você não aceitar a desapropriação, obstar, não reconhecer, portanto, o ato normativo, o ato administrativo de desapropriação, não sair do imóvel e ingressar com uma ação judicial, pedindo ao poder público mais pela desapropriação. Na prática, se você não sai, o próprio poder público move uma ação de desapropriação, né, contra você, uma vez que ele já é proprietário pelo ato de desapropriação. Então, você está no que é do poder público. Aí você ingressa, né, no polo passivo da ação de desapropriação, buscando uma indenização mais vantajosa, um pouco mais, e às vezes consegue até muito mais do que aquilo que o poder público depositou, né, em juízo, depositou num banco oficial para que você sacasse. É o que pode acontecer. Bem, então, a desapropriação é um exemplo muito claro, né, dessa posição de supremacia que o Estado tem em relação ao particular. Essa posição de supremacia advém porque, quando o Estado está na relação jurídica, ele aparece como poder público, né? Nem sempre o Estado aparece como poder público, às vezes ele aparece na relação jurídica perseguindo interesses privados, né, com fins de lucrar. E aí eu não vou aplicar o direito público, eu vou aplicar o direito privado. Então, prestem bem atenção. Muitas vezes o Estado está numa relação jurídica com o particular, mas ele aparece, né, perseguindo interesse privado com fim lucrativo. Nesse caso, ele é regido pelo direito privado e fica em posição de igualdade com o particular. Tá? Outro caso é o Estado, quando aparece na relação jurídica, perseguindo o interesse coletivo, interesse da coletividade. Isso ele faz sem o intuito de lucrar. Okay? Nesse caso, o Estado aparece em posição de supremacia, porque aí eu vou aplicar o direito público nessas relações jurídicas.